Fala galera, bom dia. Beleza, gente? Tudo bem? Galera, é o seguinte, todo mundo tá entrando aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta rápida para vocês aqui. É, Alguém de vocês aí não assiste às aulas ou não assistiu a minha aula ontem à tarde de filosofia para o intensivo? Por quê? Deixa eu explicar por quê, para vocês entenderem. Ontem à tarde, eu trabalhei o tema do empirismo do David Hume, né? E no meu cronograma, hoje também aqui para o curso de manhã, não é para o intensivo, né? Para o curso de manhã, também é o tema do empirismo. Então, essa aula aqui vai ser a mesma aula de ontem à tarde. Se vocês decidirem, por exemplo, professor, não precisa repetir o tema. A gente pode, por exemplo, pegar outro tema hoje aqui e trabalhar, um tema novo, por exemplo, na aula. O que vocês acham? Porque eu não quero prejudicar quem não viu a aula, claro, mas também, se quiser. E aí? Para não ficar prejudicado, né? Para depois também não ir reclamar lá para o Célia, não. Muita gente que não viu, né? Não, então beleza. Não, então. Não, é pior. Não, então é pior. Eu vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar o Hilme mesmo. É melhor mesmo, que senão prejudica um grupo e o outro não, entende? Então, beleza. Então, bota o título aí para dar aula para mim. Beleza? Anota aí para mim, por favor. Então, fechou, galerinha. Eu vou anotar aqui no quadro, tá? Vou fazer um esqueminha aqui rápido do David Hume, 4 teses que eu quero discutir com os senhores, tá? E aí a gente faz uma leitura geral aqui do pensamento do David Hume, tá? Nossa, meu quadro ficou tudo torto hoje, não esquenta não, viu? Quem tem labirintite aí se prepara. Mas como diria o Chan, pau que nasce torto nunca se endireita. Eu quero começar a aula, inclusive, saudando, né, a maior torcida do mundo, meus amigos flamenguistas. Hoje é dia do flamenguista, 28 de outubro, né? Os invejosos que se mordam. A maior torcida do mundo realmente não é flamenguista, é a anti-flamenguista, a torcida da inveja, né? Então, saudações rubro-negras para todos aí. Bom, vamos começar. Lá, certeza que tem algum invejoso que já enchendo o saco, ó. Não. Sândila, saudações.
Tá dando para enxergar de boa aí, galerinha? Tá, né? Pronto, terminei. Vai. 2 minutos. Acelera aí para mim. Buscar um cafezinho aqui. Terminou? Galera, fica melhor assim para copiar ou assim, ó? Assim fica melhor? Sim. Opa, então beleza. Galera, as aulas de vocês vai até quando? Dia 6. 6 de dezembro? Não, 6 de novembro. Vai, semana que vem já? É. Então é o seguinte. Vocês têm obrigação moral de fazer as aulas do intensivo, tá? Vocês pagam alguma coisa? Não. Então pronto. De graça, filho. Até tiro a gente ganha. Até bala perdida, tá? Tem injeção Então, na testa. É isso mesmo. Então vocês têm obrigação de assistir às aulas do intensivo. Porque eu vou trabalhar no intensivo com vocês alguns temas muito, mas muito relevantes, cara. Por exemplo, o Kant. Eu vou dar aula lá sobre o Kant. Eu vou dar aula sobre o Foucault, sobre o Sartre, entendeu? Então vai, velho. É de graça, filho. Aproveita. Agora vai, tô com preguiça, não aguento assistir uma aula mais não. Então, beleza, boa sorte, um abraço. Fique com Deus. E também para a galera que não está conseguindo acompanhar por causa de trabalho, as aulas estão ficando gravadas, dá para ver depois também. Pois é, ué. Não, professor, à tarde eu trabalho, eu sou pobre, tenho que trabalhar. Eu também. Eu também. Fica tranquilo, também trabalho. Então, depois você acompanha e grava, cara. Tá gravado, você pode acompanhar, tá? Vamos começar então? Pode ir lá? É o seguinte. Quando vocês estão terminando de anotar, eu vou pro canto de lá, tá? Que o canto de cá vocês já anotaram já. Galera, o tema de hoje é um dos temas muito importantes da filosofia contratual, da filosofia epistemológica, né? Nós tivemos aula sobre o René Descartes, vocês lembram lá, que o René Descartes é um teórico pai do racionalismo moderno. O racionalismo é uma doutrina, né, da filosofia moderna que constitui a construção de um sistema de organização política,
de organização filosófica, etc., que constitui uma das bases do mundo moderno. Beleza? Ô, Célio, você está na escuta aí? Eu queria pedir que você tirasse uma foto da aula, por favor, Celião. Ou alguém de vocês, aluno aí, tá? Me mandasse, por favor, porque eu quero postar no site da escola depois. Deixa eu pedir lá, eu acabei esquecendo. Tá? Quero dar uma postada lá. Inclusive, muito bem vestido hoje, né? Bom, então, vamos lá. O que a gente chama de filosofia epistemológica durante a modernidade foi a disputa de duas grandes correntes da filosofia moderna, que de um lado o racionalismo, do outro lado o empirismo. Essas duas filosofias, o racionalismo e o empirismo, querem discutir coisas iguais de maneiras distintas. A origem do conhecimento, coisas iguais. Resposta, a razão. Resposta, os elementos dos sentidos, a experiência sensorial. Quer dizer que racionalismo e empirismo se degladiavam durante boa parte do século XVII, inclusive, faltou eu colocar aqui para vocês, ó, a data de nascimento e morte do Hume, né? Eu sempre coloco para você se situar temporalmente, eu acho que é muito importante. O David Hume foi praticamente contemporâneo, mesma idade do Rousseau, praticamente. Ele nasceu em 1711 e morreu em 1778. 78? 76. 76, viajei aqui. 78 é o Rousseau. Então, ele foi um filósofo que viveu na Inglaterra, né, durante esse período bastante longo assim, da história da filosofia, e que, com certeza, produziu uma interpretação bastante importante da filosofia. David Hume é inserido dentro dos filósofos que a gente conhece como empiristas britânicos. Né? O que foi o empirismo britânico? O empirismo britânico é entendido como a corrente da filosofia na tradição inglesa, escocesa e etc., que discutiu a origem do conhecimento vinda dos nossos sentidos. Então, Hobbes, com poucos dos seus textos empiristas, né, ele flertava também um pouco com o racionalismo, mas grande parte de seus textos empiristas, o próprio John Locke, o próprio Hume, e um outro cara que eu esqueci de anotar aqui para vocês, ó, o Chico Toicinho, conhecido como Francis Bacon, tá? O pensamento desses autores da tradição britânica constitui o fundamento básico, o elemento mais clássico e importante da discussão empírica. O que baseia seu empirismo? Vamos lá. David Hume nasceu na Escócia e durante a boa parte da vida dele sofreu muita perseguição política, justamente porque o Hume produziu uma forma de filosofia bastante diferente do que a gente está acostumado, né? Porque o Hume, por exemplo, ele faz uma crítica ao pensamento cartesiano, então crítica ao Descartes, mas do outro lado ele também criticou o empirismo de Bacon, considerando o empirismo de Bacon dogmático, né? Um empirismo que não, para ele não era ciência, que era um tipo de empirismo a ser combatido. O que é interessante é que... Eita, ficou ruim agora. Peraí. Aí. O que é interessante é que o pensamento de David Hume foi, dentro da filosofia, um pensamento muito marcado pela publicação desse livro aqui, ó. O livro clássico dele, Investigações sobre o Entendimento Humano e sobre os Princípios da Moral. Esse livro aqui é, com certeza, a base do seu pensamento empírico e o fundamento clássico, né, de um empirismo de tradição britânica que não fosse um empirismo tão, como é que eu posso dizer, radical como o pensamento do Francis Bacon. Vamos mostrar parte a parte. Primeira tese fundamental. Para o Hume, todo o conteúdo que tem na nossa mente vem da experiência. Então, não há possibilidade nenhuma da gente ter, como Kant falava, conteúdos a priori, né? Ou como Descartes falava, ideias inatas. Impossível. Todo o conteúdo que tem na minha mente, ele vem através do contato que eu tenho com os sentidos. Esse contato que eu tenho com os sentidos se chama percepções, tá? Então, o que a minha mente traz da realidade são percepções. Beleza? Para o David Hume, o conteúdo da nossa mente, baseado na experiência, produz o que a gente chama de moralidade. Então, por exemplo, a moral
não nasce naturalmente no homem. As regras que a gente convive, né, que servem para regulamentar a nossa vida, né, as normas, as condutas, todas essas normas e condutas, elas são provenientes da experiência. Portanto, no pensamento de David Hume, o que ele chamou de filosofia moral ou ciências sociais, na época dele, não tinha nada a ver com sociologia não, tá, gente? Ele usou a expressão ciências sociais como a área da filosofia preocupada em interpretar as questões relativas da moral. Então, ele chamou de ciência social, né, o campo da filosofia preocupado em interpretar as questões morais. Dentro dessa filosofia, Hume dizia, olha, o conteúdo da nossa moral, ou seja, as normas que regulam a minha vida, o certo, o errado, o bem e o mal, né, o que eu julgo, né, justo ou injusto, é proveniente da experiência. Então, os filósofos que estudam a moral devem fazer ou devem ter uma observação cuidadosa entre duas experiências para entender o comportamento humano. Então, a moral, que era vista pela igreja como 10 mandamentos gerais, né, que regula a vida de todo homem, em todo espaço e toda época, tem que ser combatida. Isso fez do Hume ser perseguido politicamente. Nunca virou professor universitário, como grandes outros filósofos, devido a essa posição cética dele em relação à origem de Deus, né, essa crítica que ele fazia aos preceitos morais da igreja. Com certeza, Hume sofreu essas perseguições políticas e foram determinantes da forma como ele pensava a filosofia. Sabe por quê? Como que eu posso observar a moralidade? Eu posso observar a moral baseado na observação de duas experiências que os seres humanos constituem como normal e aí vão, ao longo do tempo, entendendo como moral. Então, veja só, se eu observo os seres humanos e vejo coisas repetidas, né, que configuram como os seres humanos se relacionam, né? Então, as pessoas, como eu disse ontem à tarde, né, eu usei esses exemplos, usam roupas para sair de casa, fazem certas coisas e não fazem outras, eu consigo determinar o que é moral. Então, veja, todo o conteúdo da moral não é inato. O conteúdo da moral é proveniente da experimentação, da experiência cotidiana. Beleza? Alguma dúvida nesse campo da filosofia moral? Pensando que, para o Hume, todo comportamento é variável. Mesmo que exista comportamentos iguais entre os seres humanos em sociedade, não possa existir um comportamento universal para os homens, como Kant quis, como o cristianismo também quis, de maneira diferente. Tá? Dúvidas? E aí? Tranquilo. Cada tópico desse, quando eu terminar, eu vou perguntar. Vocês vão dar um ok se estiver de boa, tá? Dá um okzinho aí. Segundo tópico do Rio. O empirismo é a tradição que convoca a ideia de que os conhecimentos são provenientes da experiência. Para o Hume, todos os conteúdos da mente são percepções. Então, por exemplo, aqui está entrando uma claridade ferrinha na minha cara aqui, né? Como é que eu percebo? Através da minha visão. E a minha visão tem a capacidade sensitiva de causar uma percepção da realidade. Eu olho para a cidade de Goiânia, ela está meio enfumaçada, a cidade está meio estranha, né? Então, esse mormaço esquisito, eu consigo perceber. Sinto o cheiro de alguma coisa, eu percebo. Condição huminiana. Essas percepções são os conteúdos. Escuta, são os conteúdos que a realidade produz em nós. Então, a ponte que leva homem à realidade são sentidos. O ser humano, pelos sentidos, acessa a realidade. Esse acesso gera percepções do nosso corpo, certo? Beleza? 2 tipos de percepções. 2 níveis de percepções. As impressões primárias e impressões secundárias. Todo o conteúdo das percepções, como uma impressora faz, ela imprime alguma coisa. Por exemplo, vamos imaginar uma impressora. Você tem lá um documento, né? Você manda imprimir o documento. O documento é impresso porque existe um conteúdo interno que sai por ele. De acordo com Hume, 2 tipos de impressões atingem o nosso corpo.
impressões mais violentas, impressões mais frágeis, mais fracas. Sabe por quê? Porque para Hume, nós seres humanos, diferente dos animais, temos uma coisa horrível, chamada de memória. Memória é uma bosta. Desculpa te falar isso aqui, né, nesses termos, mas memória é uma merda. Sabe por que memória é uma merda? Porque a memória é o que faz a gente ter trauma, já viu? Quando você esquece, você superou. Né? Se o homem não tivesse memória, eu acredito que a humanidade seria muito mais feliz. Quem disse isso não foi João Gabriel, foi Nietzsche. Né? Que está um patamarzinho acima da minha intelectualidade, o Nietzsche. Né? Está um pouquinho acima, tipo uns 400 mil quilômetros para cima de mim. Ora, a humanidade detém memória. Quer ver? As impressões primárias é o contato direto e original que eu tenho com a experiência. Então, eu escuto um som, ele chega em mim, no meu corpo, com certa vivacidade, com certa força e vivacidade, que entra nos meus intelectos. Ou seja, para David Hume, o conteúdo da nossa mente, ele é produzido por essa força originária que ataca o meu corpo. Impressões primárias. Sabe aquela dor quando você corta o dedo? Quando você leva um choque? Quando você se queima? Sabe o cheiro de alguma coisa que cheira até você, que chega até você e você sente momentaneamente? Aquilo é uma impressão primária, ela é sempre única, né? Já viu que todo cheiro é sempre único, toda experiência é sempre única. Beleza? Tranquilo, né? Então, essa impressão primária gera no corpo com muita força e vivacidade, ela ataca. Em segundo momento, essas impressões primárias produzem automaticamente em nós impressões secundárias, ou seja, ideias. Veja, as ideias são conteúdos secundários e dependentes das impressões primárias. Então, primeiro chega no meu corpo, depois produz ideia. Então, veja, chega em mim o cheiro de comida. Eu falo, quero comer. Essa ideia produzida em mim só foi possível a partir da experiência primária. E fica retida na minha memória. Toda vez que eu sinto um cheiro, eu associo aquilo a alguma coisa. Vamos falar da associação de ideias. Ou seja, o conteúdo das minhas ideias são conteúdos sempre dependentes, secundários, em relação aos conteúdos que são primários. Beleza? Toda vez que um conteúdo fica retido na memória, ele é sempre mais fraco do que a primeira forma de percepção. Então, a percepção ataca os meus sentidos, logo, essa percepção que ataca fica retida na memória, é sempre mais fraca. Para quem estava ontem à tarde, eu dei o exemplo. Uma pessoa se afoga, né? Ela ficou viva, cara. Se afogou, ficou viva. O momento do afogamento tem uma impressão primária, né? Originária tão viva, tão ruim, e depois você tem a memória sobre ele. Se a gente não tivesse capacidade de ter memória, se ela fosse forte igual a impressão primária, a gente nunca mais entrava na água, né? O trauma seria tão grande que a gente nunca mais entrava na água. Por que a gente entra? Porque ele é sempre uma ideia mais fraca. Já passou pela experiência de ter acontecido uma coisa traumática com você? Tão traumática que você falou assim, eu tenho que contar para alguém. Aí você conta para uma pessoa, a pessoa não, nem sente nada. Se a pessoa nem... Parece que nem entendeu a força que foi com você. Pronto, olha. Impressão secundária e impressão dependente da impressão primária. Dúvidas e questões do tópico 2. E aí? De boa? Tópico 3, então, aqui. David Hume, na sua elaboração do empirismo, trouxe um princípio que eu quero que todo mundo entenda, que é o princípio da associação de ideias. O princípio do associacionismo, né? É uma corrente que tem vários autores, Descartes acreditava também nessa associação e tal, mas tem uma diferença. As ideias são provenientes da onde? Fala para mim. Responde no bate-papo aí. As ideias são provenientes, derivadas da onde?
Responde para mim. As ideias são provenientes... Enquanto eu vou dar uma esticada aqui. Vai, responde, seus infelizes. As ideias são provenientes da experiência sensorial. Esquece isso, não. As ideias são provenientes da experiência sensorial. Beleza? Ora, se as ideias são provenientes da experiência sensorial, né, as ideias constituem uma representação das impressões primárias, né? Então, elas são cópias, sempre cópias, imperfeitas, né? O David Hume, na tentativa de elaborar uma filosofia, né, empirista, vai dizer o seguinte: a nossa mente tem a capacidade de associar uma ideia a outra, ou seja, é o princípio do associacionismo. Ligar uma ideia a outra ideia e assim constituir uma troca de ideias. Esse princípio, que foi fundamental na sua filosofia, tem 3 formas de associação de ideias. Atenção, para não confundir. O princípio da semelhança. Deixa eu ficar de cá. O princípio da semelhança. Quando a gente associa uma ideia a outra, pela semelhança que uma coisa tem de outra. Por exemplo, diz o David Hume, você associa uma pintura ao original. Por exemplo, tá vendo esse quadro aqui? Pink Floyd, The Wall. Esse quadro, por exemplo, toda vez que eu olho para ele, eu associo à música, ao disco. Compreende? Tem uma pintura que os alunos meus fizeram em 2015 para mim, cara, tem bem ali atrás. Quem vê aquela imagem associa uma coisa muito bonita, que sou eu. Beleza? Que o livro foi representado muito feio, não de maneira como a realidade é, não é? Veja, a gente associa uma coisa pela semelhança que ela tem no seu real. Então, uma ideia associada à outra pela aparência. Então, eu vejo uma pintura de uma tela de uma paisagem, eu associo a paisagem natural. Segundo, contiguidade. Contiguidade, ela é sempre associada ao tempo e ao espaço. Quando a nossa mente associa uma coisa na outra, associando juntamente tempo e espaço. Tempo e espaço. Exemplo. Você viajou para um lugar e lá passou por um tipo de experiência. Toda vez que você lembra daquela experiência, você associa ao tempo e ao espaço que ela tem. Beleza? Então, é possível que a nossa mente convoque-se a produção de ideias que são associadas temporalmente e espacialmente. Toda vez que você lembrar, vamos imaginar, de um evento histórico, você associa ele ao tempo e ao espaço, ao local que se produz. Esse princípio segundo, Hume dá um exemplo muito bom. Por exemplo, o indivíduo associa um objeto de uma época com outros objetos do mesma época. Tempo, local, né? Tempo e espaço. Espaço é o local e o tempo é o momento que aquilo é associado. Veja que o princípio do associacionismo, ele é designado por uma forma específica de relação. É a contiguidade, se associa tempo e espaço. Pessoas a eventos, eventos a acontecimentos, sempre ligado a um tempo e espaço. Perfeito, Sandra. As ideias, nesse caso, elas podem provocar ilusões, né? Porque a gente associa uma coisa na outra de um modo confuso, como sonhos, e aí isso pode gerar uma ideia confusa. Beleza? Terceiro princípio, princípio da causalidade. Esse é o mais comum nos homens. Nós temos determinadas formas, né, de organização de ideias que são bastante curiosas, diz o David Hume. No empirismo dele, o princípio da causalidade é o princípio da causa e efeito. Todo efeito, diz a física, tem uma causa anterior que a gera, certo? Todo efeito tem uma causa anterior que a gera. Toda causa vai produzir um efeito. Ora, se esse princípio da causalidade associa causa e efeito, nossa mente automaticamente associa um efeito produzido com uma causa anterior. Compreende? Então, por exemplo, o Hume fala, dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente a gente não associa uma ferida com a dor que ela gera. A gente sempre está associando assim.
A dor há uma causa anterior que a gerou, uma ferida há uma causa posterior que ela vai gerar e por aí vai. Princípio da causalidade. Nossa mente tem sempre isso, né? Já viu quando a gente vê uma batida, a gente geralmente tenta olhar para algum lugar para ver a causa dela? A gente observa. Princípio da causalidade. Uma bola de bilhar, o David Hume falava, quando ela se movimenta, automaticamente a gente observa como que ela se movimentou, se foi contato da outra bola, etc. Beleza? Dúvidas e questões na tese 3? Agora, nós vamos discutir o empirismo cético dele. Por que Hume é cético? Atenção comigo. Olha para cá. Esse cara aqui, ó, chamado Francis Bacon, produziu uma filosofia que acreditava que o conhecimento verdadeiro era aquele conhecimento repetitivo. Então faz-se uma experiência científica, repete ele 1000 vezes, vê que ele não tem exceção, então aquilo é uma regra absoluta. Esse tipo de conhecimento, Hume não concorda. Hume acreditava que grande parte dos conhecimentos que a gente tem na nossa memória não são conhecimentos científicos, mas são, antes de tudo, hábitos ou costumes. Justamente por acontecer sequencialmente, ou seja, certos conhecimentos serem conjunções correspondentes de fenômenos repetidos. Olha essa expressão inteira. Conjunção correspondente de fenômenos repetidos, ou seja, hábitos. Isso não é uma ciência necessariamente. Eu não explico a criminalidade pela ideia de que todas as pessoas que saíram na rua vão ser roubadas. Porque se caso tenha uma exceção, essa regra não é verídica. Por quê? Quando um fenômeno ocorre uma vez, outra vez, 3 vezes, a gente tende a entender, ou pelo menos a acreditar, que aquele fenômeno continuará se repetindo todas as vezes, certo? Errado. Não é prova de que se um evento aconteceu 1000 vezes, que pela 1000ª vez ele vai acontecer. Pode ser que ocorra uma espécie de quebra desse hábito, né? Uma exceção. Então, Hume, nesse caso, é cético porque ele não acredita, literalmente, que tudo que a gente crê na ciência seja verdadeiro. Grande parte dos nossos conhecimentos não são ciências, são, antes de tudo, hábitos ou costumes repetidos ao longo do tempo que a gente vai retendo na memória, a gente vai acreditando. Então, você namorou uma vez e deu errado, namorou outra vez e deu errado. Ora, você leva a crer que toda vez vai dar errado, né? Seus amigos te traíram, então você não vai confiar em mais ninguém. Isso são hábitos repetitivos que a gente retém na nossa memória. Hábitos ou costumes. Beleza, senhores? De boa? Dúvidas e questionamentos aqui para mim, para a gente encerrar, faltando um minutinho aí? Tranquilo, né? Eu mandei uma lista para vocês que tem um texto explicando o pensamento do Hume e também tem exercícios, cara. É fundamental você fazer, tá? Tanto a lista quanto os exercícios. Valeu? Tranquilão? Então, quem quiser tirar um print da tela aí, fica à vontade, faltando os últimos segundinhos aí. Valeu, um abraço, viu? Boa semana para todo mundo aí.